Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Mãe de Deus, rogai por nós. Podem sentar-se, por favor. Acredito que a grande maioria já teve a oportunidade, infelizmente, de conhecer, pelo menos conhecer uma pessoa invejosa, uma pessoa que é picada pelo veneno da inveja. E o invejoso, para ele se sentir bem, não somente ele quer, de maneira desregrada, ter o que a outra pessoa tem, mas também, quando ele vê que o outro tem, ele quer destruir aquilo que o outro tem. Imaginemos a seguinte cena: uma exposição de obras de arte, exposição de quadros finíssimos, pinturas artísticas, e no centro da exposição há um quadro maravilhoso. É um retrato de um panorama marítimo visto desde a montanha. Então o pintor conseguiu estampar ali a cor da água, um azul turquesa maravilhoso, mas com uma tal perfeição que parece que a pessoa tocando no quadro se molha. As ilhas, o céu, os pássaros, depois um pôr do sol maravilhoso. O quadro parece vivo. Está o pintor contente, alegre com sua obra, quando de repente chega um invejoso, que era um pintor falido, que nunca conseguiria pintar com aquele nível. E esse pintor invejoso recolhe um pouco de lama e joga aquela lama sobre aquele quadro extraordinário. E não somente ele joga, lança, mas ele ainda esfrega a lama para poder humilhar, pisar, achincalhar um pouquinho mais aquela obra. E o pintor do lado, vendo aquela cena. Tarde demais. Antes de continuarmos com a história, eu digo que isso foi o que aconteceu com a obra da criação de Deus. A obra-prima da criação de Deus. Todos os dias da criação, fez tudo perfeito. Como pináculo, ele cria o ser humano, o homem e a mulher, os seis de toda a criação. Perfeitíssimo, está dito no Gênesis, imagem e semelhança de Deus. Era um espelho de Deus. E vai um invejoso, chamado Diabo, Satanás, que pega a lama do pecado e joga nessa obra-prima, esfrega. O pecado original, relatado aqui na primeira leitura, com Adão e Eva comem o fruto proibido. E quando está dito que eles perderam essa túnica, perderam essa vestimenta, o que é essa vestimenta de luz maravilhosa que eles tinham? Que depois eles se envergonharam porque não tinham mais essa vestimenta. Era a graça. Eles tinham a graça de Deus e com o pecado se manchou. E nós podemos imaginar que assim como o pintor ruim, que começa a dar gargalhadas diante do pintor bom, porque ele manchou, nós podemos imaginar um riso sarcástico, irônico, mas derrotado, do demônio diante de Deus. Gaudium fantastico, como se diz em latim, uma alegria falsa, imaginária. E o demônio rindo, está vendo? Olhe só a obra-prima da criação. Homem e mulher pecaram, se revoltaram. Onde está? E nesse momento, o pintor, que vê aquela tela, ele levanta a tela, tira a tela, e atrás está outra tela mais maravilhosa ainda, mais bonita, mais esplendorosa. É a mesma pintura
com uma tinta do paraíso, uma tinta extraordinária, feita com rubis, com topázios, etc. E disse, eu fiz as duas ao mesmo tempo. Aqui está a minha obra-prima. E o que aconteceu com Deus, demônio e nós. Está bem que Adão e Eva pecaram, manchou-se, ser humano. Ele levantou a tela e disse, aqui está Maria Santíssima, que não tem a mancha, que não tem a lama do pecado, ela é imaculada. Estamos acompanhando, sim? Podemos continuar? A Imaculada Conceição, ela é essa obra-prima maravilhosa de Deus, que não tem a mancha do pecado. Todos nós nascemos com o pecado original, por isso que somos batizados, herdamos de Adão e Eva, como eles eram os primeiros, eles nos deixaram. Adão, sobretudo, como ele era o primeiro, pecou, nos deixou esse legado, essa herança. Mas com o batismo, lavamos, temos que nos lavar. Nossa Senhora é a única que foi concebida sem a mancha do pecado original. Desde o começo da história da igreja, já havia essa crença, que ela era concebida sem pecado original. Porém, somente no século XIX foi proclamado oficialmente o dogma da Imaculada Conceição pelo Papa Pio IX, 1854. Demorou muito. Não significa que a partir da proclamação ela foi concebida. Não é isso. Ela sempre foi concebida, mas o Papa declarou que essa é a verdade. Por que demorou tanto tempo? Nós nos perguntamos, nossa, mas igreja, tantos teólogos, tantos santos, por que demorar tanto tempo? Por uma razão muito simples. Os teólogos não conseguiam conciliar duas verdades. A primeira seria da Imaculada Conceição, mas a outra é que da redenção universal. Jesus Cristo morreu por toda a humanidade, para redimir toda a humanidade. Se, pensavam alguns teólogos, nós dizemos que ela foi concebida sem pecado, então quer dizer que Jesus Cristo não morreu por ela. Se ele morreu para limpar o pecado, Jesus Cristo então não morreu por Maria Santíssima. Será que o fruto do sangue dele não se aplica a ela? E demorou. Mas o povo cria muitíssimo. Até que na Idade Média diziam, um beato, beato Dan Scoto, ele dizia, Deus podia fazê-lo sem pecado. Convinha, claro que convinha, portanto fez. Deus potuit, decuit, ergo fecit, como diz em latim. Podia, convinha, portanto fez. E o povo dizia argumentos de bom senso. O povo dizia, será que a rainha dos anjos, em algum momento, ela foi escrava de Satanás? É possível que a rainha dos anjos fosse escrava de Satanás, ainda que seja por um instante? Não, impossível. O povo, sem ser teólogo, já dizia. Outro argumento que dizia o povo, será que dessa fonte, onde nasceu a água puríssima da graça, que é Jesus Cristo, a fonte fosse manchada? Será que é possível que de uma fonte manchada, suja, saia uma água puríssima? Não. Se dela veio Jesus Cristo, ela não podia ser manchada. Portanto, ela foi concebida sem pecado original. Mas então, como conciliar as duas verdades, que Jesus Cristo morreu por todos? É muito simples, para nós, né? Para os séculos da igreja não era assim tão simples. É que Deus está fora do tempo. Deus aplicou os méritos de Jesus Cristo fora da eternidade. Portanto, Deus pegou o sangue de Jesus Cristo da redenção no ano 33 e aplicou a Nossa Senhora antes de ela nascer. Portanto, ela recebeu por primeiro os frutos do sangue de nosso Jesus Cristo, mas fora do tempo. É chamada de redenção preventiva. E, portanto, ela tem essa glória de ser a Imaculada Conceição. Também no século XIX, pouco tempo depois da proclamação do dogma,
havia uma menina de 14 anos, camponesa, muito simples, não sabia ler nem escrever. Estava passeando com suas amigas, quando de repente, essa menina de 14 anos, analfabeta, tem uma aparição de Nossa Senhora. Nossa Senhora se revela para ela. Começou uma série de aparições. E o pároco não acreditava. O pároco dizia: pergunte à senhora qual é o nome dela. E a menina perguntava: senhora, qual é o teu nome? O pároco quer saber. E Nossa Senhora não dizia, só sorria. Até que, depois de muitas aparições, Nossa Senhora levantou os braços e disse: eu sou a Imaculada Conceição. Por que ela não disse: eu me chamo Maria? Era o nome dela: eu me chamo Maria. Eu sou a Mãe de Deus, eu sou a Imaculada Conceição. Porque a Imaculada Conceição é a maior vitória de Deus sobre o demônio. Significa que ele sempre sai vitorioso, que não adianta ele querer tentar manchar a obra. Deus é o vencedor do pecado e da morte, a Imaculada Conceição. Nossa Senhora foi predestinada a ser Mãe de Deus, e porque ela foi predestinada a ser Mãe de Deus, ela foi imaculada. Aqui diz na segunda leitura sobre a predestinação. E nós poderíamos pensar: que lindo, maravilhoso, Nossa Senhora concebida sem pecado original. Mas nós não somos. E pelo contrário, além de mais, fui concebido no pecado original. Eu tenho tantos pecados, até dá vergonha de contar na confissão os pecados. São tantos. Será que chegando diante de um altar de Nossa Senhora tão imaculada, ela não me vai rejeitar? Ela é tão pura, tão imaculada, tão inocente, ela não vai me rejeitar? Se para Deus a maior glória de sua mãe é a Imaculada Conceição, para Nossa Senhora, ela revelou isso depois, a maior glória dela no céu é a conversão dos pecadores. Ela revelou isso a Santa Brígida. É a conversão dos sujos, dos maculados, que querem sair da sua sujeira. Não é que ela prova a sujeira, ela dá graças para que nós possamos sair. Então nunca nós podemos imaginar que ela, sendo tão alta, ela é tão distante de nós. Pelo contrário, a força da imaculabilidade dela, ela quer transmitir, ela quer limpar, ela quer purificar, como diz aqui também nós somos predestinados. Nós que estamos aqui nessa igreja, Nossa Senhora do Rosário, tantos que nos acompanham, nós fomos predestinados a unir-nos a Nosso Senhor Jesus Cristo por meio de Maria. Portanto, nós nunca podemos duvidar que essa Imaculada Conceição nos separa dela, pelo contrário, ela quer transmitir. Portanto, hoje é o dia. Nesse mundo, infelizmente, de tanta sujeira. Eu digo sujeira material também, não só sujeira de alma, que é o pior pecado que se campeia abertamente, mas sujeira física, inclusive, que é reflexo da sujeira da alma. Nesse mundo de tanta sujeira, hoje nós comemoramos a festa da pureza, a festa da limpeza. E todos nós somos chamados a nos purificar. Seja, todos aqui, creio, a grande maioria pelo menos, já fomos limpos pelo santo batismo. Tantos de nós já tivemos a oportunidade de nos purificar no sacramento da confissão. E sempre, confissão, Nossa Senhora nos estimula, nos inspira: meu filho, minha filha, vamos limpar, eu ajudo, eu quero. Mas hoje vamos pedir que ela nos transmita essa imaculabilidade dela para cada um de nós, para as nossas famílias, para todo mundo e a Santa Igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.